Preste atenção, ouça o que o texto diz. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Bom, estas foram as primeiras palavras que o próprio Deus disse a Jó depois de todo o infortúnio que este homem viveu. Após toda uma realidade de contratempos, onde ele viu seus filhos morrerem, onde ele viu perder todas as suas posses, onde ele teve que lidar com feridas por todo o seu corpo e ouvir da própria esposa blasfemar contra Deus, foram essas as palavras que Jó ouviu do Senhor. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? A história de Jó nasce, o seu primeiro capítulo diz que Jó era um homem temente a Deus que se apartava do mal. E que diante de uma reunião onde Deus estava com filhos, Satanás se apresenta a essa reunião. E o próprio Deus diz a Satanás: vistes o meu servo Jó? E diante daquilo que permeava a vida de Jó, o testemunho que Deus lançava dizer quem Jó era, Satanás fez a objeção que o próprio Deus o cercava. E o fator de Deus o cercar era o fator ao qual Jó se permanecia fiel. Porque ali havia prosperidade, ali havia plenitude de vida. E a objeção de Satanás era que se o próprio Deus retirasse a mão dele de sobre Jó, Jó blasfemaria. E o que é interessante dentro desse aspecto é que Deus permite que Satanás toque sobre todos os pertences que Jó tinha sobre aquele tempo. Tudo aquilo que Jó tinha foi tocado. E no primeiro momento, quando ele toca em posses, quando ele toca em seus animais, quando Satanás toca nos seus filhos, e ele retorna ao próprio Deus, onde ele não teve êxito naquilo que ele preteria, que era ver Jó blasfemar contra o Senhor, ele volta ao Senhor dizendo que se ele tocasse na própria vida de Jó, ele chegaria à conclusão dos seus intentos. E então o Senhor permite que Satanás toque a vida de Jó. Só que ele não poderia retirar a vida de Jó. E o que acontece nesse período? Jó é acometido de diversas feridas pelo seu corpo. E o texto dá testemunho de que Jó, usando cacos de telhas, ele raspava o seu próprio corpo para lidar com as feridas que brotaram em seu corpo. Nós conhecemos as Escrituras no Novo Testamento. As Escrituras não se contradizem acerca do caráter de Deus, acerca da pessoa de Deus. E no Novo Testamento a gente vai ver, na carta escrita por Tiago, dar ênfase a um ponto, em dizer que Deus não tenta ninguém e por ninguém pode ser tentado. E que nós somos tentados somente por aquilo que nós cobiçamos. Quando eu falo de testemunho, quando Deus diz acerca do testemunho de quem Jó é, eu acredito que Jó passava por um desenvolvimento, por um amadurecimento de tudo aquilo que Deus dizia acerca dele. E assim eu acredito que ocorre com a gente. Existe uma palavra da parte de Deus, existe um testemunho que Deus diz acerca da minha vida, que Ele diz acerca da sua vida, que Ele diz acerca do seu irmão,
que passa por um amadurecimento, um desenvolvimento acerca de tudo que ele diz que nós somos. No quanto as Escrituras diz que a nossa salvação é desenvolvida. O fato de nós sermos filhos de Deus, nós desenvolvemos o fruto dessa filiação. Nós vamos de glória em glória, tomando forma dentro daquilo que Deus nos propôs a sermos. E assim eu medito acerca daquilo, do testemunho que o próprio Deus disse de Jó. Jó estava sendo desenvolvido. Ele estava absorvendo a natureza ao qual Deus dizia sobre ele. Então, voltando ao que Tiago disse, que Deus não tenta ninguém. E só por meio daquilo que nós cobiçamos, nós somos tentados. O livro de Jó vai partilhar com a gente, no capítulo 3, que Jó teve que lidar com uma circunstância que veio sobre ele tudo aquilo que ele temia. No primeiro capítulo, no discorrer ali do início da história de Jó, nós vamos ter dentro de tudo aquilo que Jó passou um fato. Jó, ele sacrificava, fazia sacrifícios a Deus para que os filhos dele fossem guardados, mesmo antes de que se houvesse um pecado. Olhando para esse texto, o que eu consigo extrair dele? Eu vejo que dentro do texto, na caminhada de Jó, nessa perspectiva de que existe um amadurecimento, um desenvolvimento de um testemunho, Jó estava lidando com algo que geralmente, possivelmente pode acontecer com a gente. Muitas das vezes nós alegamos confiar no Senhor, temer a Deus, de ter toda a nossa fé depositada no Senhor, mas muitas das vezes nós trabalhamos essa confiança, essa fé, nos assegurando, trabalhando formas e meios de manter as coisas no lugar. Jó, por um momento, vou usar a palavra construção, no desenvolvimento do caráter divino, e trazendo isso para a nossa filiação, acerca de sermos chamados filhos de Deus, vemos que Jó temia. Havia um temor no coração de Jó, e esse temor levava Jó a se posicionar em algumas situações onde ele foi afetado por aquilo que ele temia. Pensando dessa forma, Jó tinha medo de perder seu gado. Jó tinha medo de perder suas propriedades. Jó tinha um cuidado extremo sobre a vida dos seus filhos, ao qual ele se perdeu a não reconhecer que era o próprio Deus que cuidava. E quando das vezes nós fazemos administração da vida, confiando no Senhor, mas mantendo as coisas sobre as nossas próprias rédeas. A gente sempre dando um jeitinho para que Deus mantenha, para que a gente mantenha as coisas no lugar. E quando nós vemos as coisas saírem dentro da percepção que nós tivemos, nós não conseguimos, ou nós atribuímos a Satanás, que é um servo do Senhor, que é um servo de Deus, que só trabalha sobre uma orientação do próprio Deus, para que se cumpra propósito. E havia um propósito de Deus sobre a vida de Jó, que era o desenvolvimento do testemunho. Jó tinha um testemunho dito por Deus que estava se desenvolvendo sobre ele, e Jó é aperfeiçoado nesse testemunho, onde o próprio Deus permite que Satanás toque naquilo que Jó cobiçava. Porque nós somos tentados por aquilo que nós cobiçamos. E Jó,
o texto diz que usa cacos de telha. Onde, fazendo uma analogia, telha está sempre sobre nós. E Jó teve que lidar com cacos de telha para rapar sua própria pele, acerca das feridas para se coçar. E quantas das vezes existe uma operação de Deus na nossa vida, onde nós estamos sendo limpos, onde nós estamos sendo forjados, e nós atribuímos o que está vindo sobre nós a Satanás. E não é nada mais, nada menos que a nossa própria cobiça, os nossos próprios desejos sendo manifestos. Nós perdemos nós passamos por momentos de não conseguir manter as coisas sobre o nosso próprio controle. Então, olhando para a vida de Jó, o testemunho que o próprio Deus dava acerca da vida de Jó, chega um momento que o próprio Deus, depois de tudo que ele viveu, diz para Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos? Jó, onde é que você estava quando eu te concedi 10 filhos? Jó, onde é que você estava onde eu te enriqueci de tal maneira de você ser o homem, usando essas palavras, mais famoso do período ao qual você viveu? Quer dizer, foi você que produziu tudo isso ou foi eu que te alcancei com tudo isso? Porque nada nós podemos fazer para que recebamos algo de Deus. A salvação nos alcançou por causa de quem Deus é. E nada nós podemos fazer por salvação. Jó não foi nada do que Jó fez que o fez prosperar como ele prosperou. Mas foi quem Deus era que tornou Jó. Quem Jó foi, que nos diz as Escrituras. Então o próprio Deus diz para Jó: onde você estava, Jó? Quando eu lancei fundamentos, quando eu medi as águas do mar nas conchas da minha mão. E olhando para esse enredo, o quanto a gente se perde dentro dessa realidade, dentro do desenvolvimento da vida, dentro daquilo que tange a vida comum. Quantas vezes, de alguma maneira, a gente está sacrificando alguma coisa, pensando que nós estamos fazendo por Deus ou trabalhando para Deus. Isso está totalmente ligado, é totalmente concernente aos nossos medos ou à ausência de conhecimento de quem Deus é. Então a gente vai chegar no capítulo 42 de Jó, que inicia dessa forma: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escute-me, pois, havias dito e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás. E eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Como Jó viveu tudo isso e somente conhecia o Senhor de ouvir falar. Jó só conhecia o Senhor de ouvir falar. E quantas das vezes nós já ouvimos do Senhor, nós já ouvimos de Jesus, conhecemos todo o enredo da história, conhecemos todos os processos de salvação, predestinação, redenção, só que nós só ouvimos falar.
e não nos conectamos ao processo do desenvolvimento desse testemunho. E a única coisa que pode nos conectar ao testemunho, a experimentar, a vivenciar o testemunho, Jó nos diz no texto, sair desse lugar onde a gente tenta manter o controle das coisas, fazer com que as coisas funcionem à nossa maneira, viver submetido à crença, à sofisma, onde a gente acha que a nossa fé está conectada ao Senhor e ela somente é arraigada a situações confortáveis da vida, onde nós não sabemos lidar com os infortúnios da vida, com as tentações, com as cobiças dos nossos corações. Jó passou a ver o Senhor a partir de arrependimento. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te vejo. E qual foi o aspecto que trouxe a percepção da visão do próprio Deus? Quando ele se arrependeu, quando ele compreendeu que tudo aquilo que ele viveu, ele tentou sustentar nos próprios braços. No capítulo 3 de Jó, a gente vai ver ali uma percepção de Jó amaldiçoando o dia do seu nascimento. E muitas das vezes nós não temos a consciência que em grande parte da nossa vida, até onde nós concebemos, aonde nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, durante todo esse tempo ao qual nós vivemos, sem essa consciência, sem o arrependimento, a gente precisa dar consciência de que, cara, a gente não é. A gente precisa, vamos dizer, da revelação divina de que maldito esse dia onde eu não conhecia o Senhor Jesus, onde eu não tinha conhecimento de alguém que veio sobre mim e dentro de uma realidade que eu era indesculpável, onde não havia perdão para mim, onde não havia salvação para mim, e ele me fez bênção, ele me fez filho. Então, por muitos e muitos momentos, nós caminhamos com um direcionamento errado de coração. Nós não somos capazes de nos salvar. E muitas das vezes a nossa pretensão de fé, a nossa confissão não passa nada mais, nada menos de conhecer, de ouvir falar os feitos do Senhor, porque eles não passaram da nossa mente para o nosso coração. Então, em muitos momentos, tudo que nós sabemos é somente crença, porque nós não passamos a desfrutar, a relacionar com esse Deus, que na verdade ele produz tudo. Ele tem um controle de tudo aquilo que nós vivemos com o desígnio de nos tornar parecido ou semelhante ao seu Filho Jesus. Tudo que nós passamos, tudo que Jó viveu, foi para que o testemunho, para que a palavra ao qual Deus tinha dito acerca da sua vida acontecesse. Nós balançamos demais com os fatos cotidianos da vida, porque muitas das vezes é sobre ele que está a nossa crença. A manutenção das coisas da vida, das coisas naturais, das coisas não saírem do nosso controle, em maior parte do tempo, o que nós pensamos é ter fé. Mas quando algo balança, o barco balança, a gente questiona, né? Foi Satanás? É você, Satanás?
E muitas das vezes é um ajuste, é o caco de teia, aquilo que está sobre nós, aquilo que rege todas as coisas, nos raspando, nos aperfeiçoando, na intencionalidade de destruir os ídolos, a cobiça do nosso coração, que muitas das vezes nós pensamos não ser aparente. Aonde você está sendo afetado neste momento? Aonde você pode estar sendo afetado nesse momento, para que você saia do lugar de estar ouvindo do Senhor, para que você o veja. E o que vai te fazer ver é a consciência de que a sua confiança não está depositada nele. Ou de muitas vezes perceber ou reconhecer que existem momentos da sua vida que foi somente ele que sustentou. Ele te sustentou. Você não tinha capacidade de fazer por si. Outro ponto interessante, queria deixar de algo experimentado e vivenciado nos últimos meses, nos últimos dias. Eu e a Ariane fomos agraciados em conceber mais um filho. Só que esse presente, ele mexeu com a minha estrutura, ele mexeu com o meu planejamento, ele mexeu com a minha crença, que muitas das vezes nós confundimos a nossa fé com crença. E crença não é fé. Então, aquilo que eu pensava ser fé foi uma crença afetada por Deus. Porque eu já tinha diversas coisas planejadas, estava me organizando, e eu e a Ariane conversando e falando. A gente é muito irresponsável. A gente já estava com as coisas assim assadas, pensando isso, e fazer isso nesse momento, com o filho nesse momento, tá? Lidando com processos de questão de aceitação, lidando com realidades do tanto que a gente necessita e quer ser amado, quer ser aprovado, e ver a chegada de um quarto filho, mexeu com muita coisa, desestruturou muita coisa. E pensando agora, como que a gente foi irresponsável, como lidar com isso agora, e sentado ali no sofá, ruminando diversos pensamentos, desceu uma voz no meu coração muito nítida. Quando que foi você? Quando foi você que fez? Quando foi você que cuidou? Então, muitas das vezes, todo o projeto de Deus, todo o desígnio de Deus, o testemunho que Deus vem forjando na nossa vida, mexendo no nosso dia a dia, mexendo na vida cotidiana, para que de nós e em nós seja produzido frutos, vem em afetar muitas das vezes aquilo que a gente projeta nas coisas, construção de ídolos. Como disse anteriormente, Jó sofreu com aquilo que ele temia, coisas que ele cobiçava, coisas que ele tinha certeza no coração dele, que era ele que regia, maquiando aquilo que realmente Deus estava desenvolvendo. Então existe um testemunho da parte de Deus que vai afetar os nossos dias. E o que vai ser afetado nos nossos dias é a nossa confiança. É no que nós confiamos. Em que você confia?